Oi, gente, eu sou a Júlia e nessa segunda-feira eu e meu namorado fomos acusados de furtar uma pessoa em um lugar bastante conhecido aqui de Maceió. O lugar em questão é um samba que acontece toda segunda-feira ali na parte de baixo, no Prado, e nós fomos lá pra comemorar o aniversário da nossa amiga. A gente passou a noite lá, tava tentando pedir Uber, porém ninguém tava aceitando, todos os nossos amigos já tinham ido embora e a gente tava sozinho. Foi quando a gente percebeu que alguns homens começaram a passar por a mesa que a gente tava. Meio que rondando assim a gente, e aí tudo ficou mais evidente quando um deles passou, encarou meu namorado e deu uma batida na nossa mesa. Até então a gente achou estranho, mas a gente não achou que era algo com a gente achou que, sei lá, poderia acontecer uma briga ali naquele momento entre eles, algo assim. Então o meu namorado, que também percebeu que tinha alguma coisa estranha, me mandou mensagem no WhatsApp falando assim: eu estou achando esses caras muito estranhos. Eu concordei com ele. E na hora, eu pensei em falar pra gente ir lá pra frente pra esperar o nosso carro lá na frente. Mas antes que eu pudesse falar isso, esses mesmos 4 homens chegaram e cercaram a nossa mesa. Nisso que eles cercaram a nossa mesa, né, fizeram realmente quase um círculo assim em volta de onde a gente tava. Um deles já chegou me mandando abrir a bolsa. E na hora eu não entendi, perguntei como assim abrir a minha bolsa. E aí o outro falou que tinha sido furtado e que queria conferir se não estava na minha bolsa. E aí o um falou que era policial, né, coagindo a gente, falando que ele era policial e que eu tinha que abrir a minha bolsa sim, que eles precisavam ver se não tava lá, que se eu não devia, eu tinha que abrir a bolsa, que eu precisava provar que não estava com nada. Eu continuava dizendo que não ia abrir minha bolsa, e na hora eu me toquei o que estava acontecendo e comecei a gravar. Meu amigo, na hora chegar esses caras na minha bolsa, eu não vou abrir minha bolsa. Eu não vou abrir minha bolsa. Eu não vou abrir minha bolsa. Se eu abrir, não tiver nada aqui, porque não tem o procedimento que eu tô passando agora. Aí você pode processar se quiser. Enquanto eu gravava, um dos caras me mandou parar de gravar e eu falei que eu não ia parar, né, porque era o meu celular e eu podia filmar sim. E eu não sabia na hora, mas aquele cara era o segurança do local. Ele era o segurança. E nesse momento ele começou a mudar a ideia dele. Ele antes não tinha falado nada, também não se apresentou como segurança, mas ele começou a questionar, assim, durante o vídeo, perguntando se ele tinha pedido pra abrir a bolsa ou se ele tinha acusado de algo, como se quisesse se safar, né? E foi um detalhe bem interessante também, que tinha uma faquinha de serra na mesa, que era do bolo que a gente tava cortando. O segurança simplesmente pegou a faca e jogou assim pra um cara lá, como se a gente fosse usar a faca pra se defender. Pra fazer alguma coisa, sendo que eles que estavam fazendo algo contra a gente. Nisso, eles continuavam me mandando abrir a bolsa a todo momento. E a gente já tava falando que a gente não ia abrir a bolsa, perguntando por que a gente tem que abrir a bolsa. Sendo muito incisivo que não ia abrir a bolsa. Nisso, eu ainda gravando, me levantei e falei mais alto pra quem estivesse ali ouvir e me ajudar de alguma forma. Falei que estava sendo coagida por 4 homens. Perguntei se ninguém ia fazer nada, se ninguém tava vendo aquilo. Pedi pra chamar o gerente. Perguntei se não tinha ninguém que trabalhava lá. E ninguém fez nada. Eu estou aqui, tem 4 pessoas me coagindo. Ninguém vai fazer nada nessa bolsa. 4 homens me coagindo, mandando eu abrir a bolsa do nada. Por que eu vou abrir a minha bolsa? Eu nem conheço vocês, velho. Eu não... Nessa hora em que eu falei que tinham 4 homens me coagindo, surge uma 5ª pessoa na história, que é uma mulher. Essa mulher chegou falando: 4 homens não. Eu sou mulher, eu tô aqui. Se você não deve, abra sua bolsa. Nisso que essa mulher chegou, eu falei que não conhecia ela, não conhecia nenhuma daquelas pessoas e que eu não iria abrir a minha bolsa. E essa mulher falou: você não sabe quem sou eu? Então eu vou dizer pra você, vou me apresentar. Eu sou a coronel. E aí falou o nome dela e continuou me mandando abrir a bolsa. Não tá comigo. Então foi o cara. Não está comigo. Você. Abra. Eu não vou abrir. Não tem nada aqui. Não tem nada na minha bolsa. Quem não deve, não tem. Sim, eu não. Tem um momento do vídeo que enquanto eu falo que não fui eu, essa mulher começa a falar: então foi ele que botou na sua bolsa, o cara tava de branco. E o meu namorado estava de branco, ele estava de camisa branca, assim como eu também estava de camisa branca. Então, depois de muita coerção, de muito constrangimento, eu já tinha falado alto, já tinha chamado por ajuda, ninguém tinha me ajudado, não me restou mais nada a fazer, a não ser abrir minha bolsa. E naquela hora eu já estava chorando, já estava completamente constrangida, abri minha bolsa, tirei tudo de dentro e falei: não tem nada. Eu acabei de voltar da faculdade, na minha bolsa só tinha caderno, estojo, essas coisas. Esse momento eu não consegui gravar, porque nessa hora eu coloquei o celular na mesa assim e ele parou de gravar. Então, o momento em que eu abri a bolsa, eu não consegui gravar. Depois que eu abri minha bolsa e fui obrigada, né, a provar que eu não tinha furtado nada, eles falaram que agora sim, agora eu tinha provado. E a mulher que chegou por último foi a primeira a sair. Assim que ela viu que não tinha nada, ela meteu o pé do lugar. Quando a gente saiu do local, foi lá pra rua, né? Eu completamente transtornada, assim, nervosa, chorando muito. As pessoas vendo, as pessoas da rua me olhando. Passou uma viatura, tava passando uma viatura na rua e alguém parou essa viatura lá pra supostamente deter o cara que tinha me acusado justamente de furto, mas não foi isso que aconteceu. Os policiais da viatura chegaram lá, entraram no lugar, foram falar com os caras, com o cara que tinha me acusado de furto e tudo mais. Depois veio falar comigo, perguntar o que tava acontecendo e eu chorando falei pra ele que tinha acabado de ser acusada de ter roubado, que eu não tinha feito aquilo, que me mandaram abrir a bolsa. E naquele momento ele falou pra mim que eu estava gesticulando demais, que eu estava chamando muita atenção ali na rua, que era pra eu tomar cuidado. Então ali foi um outro momento que eu sofri mais uma violência naquela noite. Esses policiais não ajudaram a gente em nada, na verdade eles falaram que não podiam fazer nada, que a gente tinha que ligar não sei pra onde, fazer não sei o quê. E eles não deteram o cara, não levaram o cara até a central de flagrante, nada do tipo. Eles iam deixar o cara que me acusou de furto ir por conta própria, né, pra lá. E foi isso, disseram que não tinham que fazer nada pela gente. Então nisso que tava todo mundo lá, essa movimentação, já tava os policiais da viatura, todo mundo. O gerente surgiu mostrando as imagens da câmera pra o cara que tinha sido supostamente furtado, né, e me acusou, disse que me viu furtando. Foi mostrar as imagens das câmeras pra ele. Então isso significa que desde sempre tinha câmeras no local e eles poderiam ter acessado essas imagens antes mesmo de chegar acusando a gente. E o gerente também apareceu em outro momento, já depois que tudo aconteceu, pra falar com o meu namorado, pra confirmar que o segurança dele não tinha realmente mandado abrir a bolsa. E ele falou assim: se ele não mandou ela abrir a bolsa, então o estabelecimento não tem nada a ver com isso. Mas o estabelecimento foi completamente omisso. Ele foi completamente omisso. E o segurança, em momento algum, se apresentou como segurança do local. Só depois de tudo. Como ninguém podia fazer nada pela gente, né? A gente ligou 190, como eles tinham dito pra gente fazer. E disseram pra gente que não tinha tempo determinado pra chegar uma viatura. E nesse meio tempo, o cara que acusou a gente de furto foi embora. Então a gente não conseguiu fazer nada naquele momento. Ninguém fez nada naquele momento. E aí aqui fica, né, a questão. Quantas pessoas que se parecem com a gente não são confundidas todos os dias e acusadas de algo que não cometeram, né? Essas acusações que às vezes levam até a morte dessas pessoas, né? A gente sabe muito bem porque que eles, mesmo sem prova, sem nada, acharam que foi a gente. Acharam que foi a gente. A gente sabe que isso não foi só calúnia. Isso tem nome e isso é racismo. Então a gente tá tomando as medidas legais pra poder resolver essa situação.
e em busca de justiça, né? A gente entra em contato com o INEG tá nos prestando apoio, né? Nós estamos com o apoio jurídico do INEG, e isso não pode ficar assim. A gente sabe por que isso aconteceu.